dinamismo, comunicação, conectividade, transparência, entrevistas e muito mais. Bom Papo Podcast com Alessandra Fiabi. Oiê, mais uma entrevista e mais um convidado. Ele é de Mogi das Cruzes, mas acabou virando joseense, não vem não, que acabou virando joseense. Paizão, esposo, bom filho, pensa muito nas pessoas e o intuito dele é ajudar. Hoje eu estou aqui com você. Bom Papo Podcast hoje com Rogério Cyborg. Ele abriu a casa dele pra gente e hoje a gente vai contar a sua história. Que alegria! Primeiramente, agradeço a Deus essa oportunidade e é um prazer poder receber você em minha casa, onde que eu convivo com a minha família, com meus filhos e com a minha esposa. Casa é um lugar sagrado. Sim. Casa é um lugar que você permite a entrada de pessoas que são do bem e considero você uma pessoa do bem. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço você participar e contar um pouquinho da sua história. Vamos lá, quem é Cyborg? Primeiro, você falou assim, é mugiano. Eu fui fabricado em São José dos Campos. Pois é, você não é. Eu gosto de falar isso, né? Que meu pai veio para São José dos Campos em 1969, 1970, a convite do seu Veri Davinac, do prefeito então, que era o Edinardo, Paulo, que todos levavam um carro para arrumar lá em Mogi das Cruzes, e meu pai era o mecânico deles. Eles foram abrir a concessionária Ford, que era a Vila Nova, que era no centro da cidade, onde hoje é o Banco Bradesco. Meu pai veio para ser chefe de oficina. Quando meu pai veio, meu pai trouxe todo mundo que trabalhava com ele lá em Mogi para cá. E depois disso, em 74, 75, meu pai abriu uma oficina que se chamou Cyborg. Mas antes disso, nasci em 71, realmente nasci em Mogi das Cruzes, porque na época, São José dos Campos tinha aquela época da tuberculose, onde as pessoas que vinham para cá tinham o medo, né, de ter filhos, ou que você, aí entra os paradigmas, né, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Aí minha mãe, aquela preocupação, minha avó, preocupação todos os mogianos, minha mãe foi me ter em Mogi das Cruzes. E eu me considero um josense, há mais de 53 anos morando e vivendo em São José dos Campos. Tenho 2 filhos, sou casado há 30 anos com a Juliana, tenho 2 filhos, o Leonardo com 25 e a Isabela com 23. E tenho uma companheira, que é a Meg, né, que está aí com a gente, daqui a pouco ela vai participar. Aqui, daqui a pouco ela pula. E a sua infância, você foi muito moleque? Nossa. Muito bagunceiro, arteiro, aprontou todos aqui em São José? Isso aí a gente não pode pular? Não. Não. Pode contar. A minha infância foi uma infância muito gostosa, né? A minha infância que eu vivi, comecei a minha infância na Vila Nair, depois eu saí da Vila Nair, fomos para Vila Maria, na Rua Paraná, quase em frente à igreja, a gente morou lá. Nessa época eu tive a oportunidade de ir na pipa, de andar de carrinho de rolemã, ter as brincadeiras que hoje em dia faz falta. As crianças não têm, né? E depois disso fomos para o Jardim Satélite. Jardim Satélite na época não tinha nada, Alessandro, não tinha nada. A construtora Luiz Roberto Porto estava empreendendo no Satélite tinha alpargatas, era longe demais para quem não conhecia. E muitas casas do BNH, meu pai falou, poxa, eu vou comprar uma casa para lá, vamos morar. E daí, vamos para o Satélite. Mudamos para o Jardim Satélite, próximo ali da paróquia Espírito Santo. E no Satélite, a minha infância, minha adolescência e infância, eu vivi lá. Vivi lá até casar. E adoro o Satélite, né? A gente fala satelão. Muita coisa boa acontecendo no Satélite. Os vizinhos, minha mãe mora na mesma rua, na mesma casa até hoje. Olha que legal. Ali na Tijuca. A gente tem uma amizade muito gostosa com os meus colegas e vizinhos que moram lá ainda. Muitos moram até hoje lá. Então eu me lembro da minha infância, né? Com o Diácono Agostinho, que era da rua, que a gente ia jogar bola. Aí a gente tinha o seu Zé, que era professor, vários, né, professor Sérgio também, que foi professor e diretor de escola ali, a dona Cleusa, o seu Eli, dona Dilza, o Paulinho, o Bilo, enfim, né. E é legal quando que tem esses encontros, né, que tem os causos, né, vocês sentam e começam a contar coisas que aconteceram lá atrás, é muito gostoso, né? E é gostoso porque é uma infância que, para você ter uma ideia, coisa que vai lembrando agora aqui, quando a prefeitura ia podar as árvores, né? Hoje em dia não existe
esse tipo de poda como era antigamente. Então se podava aquelas grandes árvores e deixava os galhos ali. A gente pegava os galhos, né, que eles podavam à tardezinha e iam retirar 2 dias depois, 1 dia depois. E a gente pegava aqueles galhos e fazia cabaninha, para todo mundo brincar de esconde-esconde na rua, barraquinha. Aí que tinha aquelas brincadeiras, fogueira. Né? Festa junina de rua, né? Festa junina de rua que a gente vivia todo mundo junto. Era gostoso, né, Alessandra? Era uma infância ali próximo ao Meireles, tinha lá no satélite, só existia 2 escolas, que eram Meireles e Macedão. A gente saía para andar de bicicleta, tinha pista de motocross lá no bosque, né, que era lá no fim, a gente ia com a bicicletinha, todo mundo para andar de bicicleta lá na pista de motocross no fundo do bosque lá, era coisa gostosa, né? Como faz falta isso nessa nova geração, né, que ficam presos em celular, nessa parte de, né, celular, computador, só joguinho, e tá deixando de brincar? Eu acho que tá deixando de viver. De viver. De viver, mas isso vai muito dos pais, né? São valores, Alessandra, que eu carrego, valores que eu tive do meu pai e da minha mãe, né? Dos meus avós, que a gente passa para os nossos filhos, né? Para mim é uma gratificação quando meus filhos falam para mim, pai, tô indo com meus amigos para casa. Pô, a gente pode receber os amigos em casa, os meus amigos, os meus filhos, isso é gratificante, né? E eles de poderem conversar, meu filho gosta muito da área rural, né? Gosta bastante de ir para o sítio, a Isabela já puxou uma outra linha, mas ambos são muito carinhosos, né? Lógico que com a tecnologia precisam, né? O Leonardo acabou de se formar agora em Direito, né? Prestou a OAB, passou, usa muito o computador, mas sabe que hoje as mídias sociais estão aí para o lado positivo e para o lado negativo. Você tem direito às escolhas. Orientações, né? O pai e a mãe falam que é bom. Eu já sofri muito na vida pública com fake news. Então, na época tinha telefones, né, que eram trotes, né, que passavam. E com o meu pai, a gente aprendeu muito com isso. Então, eu acho que assim, o que a gente carrega, o que a gente pega de lição, a gente tem que passar para as outras gerações. Sim. Você foi líder estudantil. Desde aquela época você já era líder, você já reparou, né? Nossa, você foi buscar uma coisa importante, né? Me espelho isso no ex-prefeito Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua. Estudei ali na escola Oswaldo Cruz, que hoje é a Aurea Cantinho Rodrigues. Eu estudei lá também. Então, olha pra você ver, hein? Muito pequeno, daqui a pouco vai falar que estudou junto. Então, pode ser que a gente estava na escola na mesma época. Ali, Lembra que quando eles fechavam a rua, tinha aquela quadra na rua? Ali tinha muita festa, tinha oficina, né? Tinha laboratório, que era um container, né? Sim. As aulas de educação física eram hoje onde é o shopping, Center Valley, que era a antiga Ericsson, né? Mas eu me lembro disso, nessa época, quando o prefeito ia até a escola para que tinha o hino nacional. Sim. Então, uma vez por mês, né? Toda semana tinha o hino nacional, que a gente era obrigado a todas as salas se enfileirar, se postar frente ao pavilhão nacional, cantar o hino, e ali veio as lideranças, né? Depois eu estudei no João Cursino, fui para o Lions, o Maurício Nisicuri, Olavo Bilac, Instituto São José, ETEP, voltei para o Bilac, estudei em Mogi das Cruzes, e nessa época, quando você fala demais, as pessoas pegam e falam assim, vem cá, aquele ali fala demais, contesta o professor, e você vai ser nosso líder de escola. E veio, né, assim, naturalmente, como liderança estudantil. Depois disso também convite para participar do Rotary. Eu não sei se você conhece o Rotary. Clube dos Jovens do Rotary. Que era o Rotaract, né? Sim. Então, ali tem até intercâmbio? Tem. Na minha época tinha muito intercâmbio, eu tive o prazer de receber intercambista em casa. Sim. Eu não fiz intercâmbio, né? Mas eu tive o prazer de recebê-los. Você recebeu o quê? Eu recebi um americano. O americano ficou 3 meses em casa, né? Ali no satélite. Sim. Então a gente ficava um pouco em cada casa, né? Que eles iam para ficar. E era muito gostoso, né? Na época, Andréia Garibaldi, Marcelo Delgado, Alexandre, Ulisses, Fabião, Mariângela, a Milena, né? Quantos amigos, o Walter, né? Então, assim, quantos amigos a gente vai lembrando aqui do Interact, o Rodolfão, Roger, nossa, enfim, né? Coisas boas que ali despertou o interesse de você poder ajudar. Porque você ser presidente de um clube de jovens, de molecada, ali vinha o quê? Você poder ajudar as pessoas. A gente fazia muita
muita campanha de arrecadação, ajudava o tiro de guerra nessa época, onde a gente arrecadava roupa de cama, roupa de frio, para doar para a prefeitura, que a prefeitura depois doasse para as entidades beneficentes. E a gente ia junto. E final de ano a gente escolhia fazer trabalhos sociais em asilos, orfanatos, né? Eu me lembro que uma vez eu me vesti de Papai Noel na PAI, olha para você ver. Eu já fui Mamãe Noel também. E olha para você ver. E ali eu peguei o menino naquela época, né? Não posso falar a idade, né? Mas é época de 80, vamos colocar assim, né? Lá para a época de 80, quase 90. Foi ontem. A gente tinha aqueles tênis Bamba. E a gente pintava o tênis. E eu pintei o tênis de uma cor. E eu me vesti de palhaço, né? De palhaço não, Papai Noel. E fui entregar presente na PAI. Aí daqui a pouco a criançada sabia que eu estava por causa do tênis, eu não tinha trocado. O mesmo tênis que eu estava no pé, eu fui dar palestra depois. Esqueceu. Esqueci do tênis. Aí chegava a molecadinha, mas você não é Papai Noel? Eu não. Daí eu não podia falar que era ou não. Mas coisas assim de juventude, coisas boas. Né? Divertidas. Muito divertidas. E ficou presente na memória. E ali veio, né, Alessandra, trabalho de liderança na Paróquia Espírito Santo, quando meu pai ajudava muito ali a comunidade, né? O Padre Rinaldo, a reforma, a construção da Paróquia Espírito Santo, que hoje a Paróquia Espírito Santo é gigante, mas na época do Padre Luiz tinha o parquinho ali no satélite, né? Você tinha um parquinho, tinha delegacia, a gente falava que ali tinha um hospital que recebiam as pessoas atrás, e a gente andava na caminhonete fazendo a campanha do luxo do lixo. O Padre Rinaldo em cima da caminhonete, o Clares dirigindo, eu e o meu pai atrás pegando objetos, geladeira, tudo carregando na caminhonete e o Padre Rinaldo colocando. Isso a gente começou ali, startou a campanha luxo do lixo, sustentabilidade, o meio ambiente, para poder ajudar a construção da Paróquia Espírito Santo. Iniciar uma construção. Eu fiz tudo isso na minha vida. Que bom, né? Como é gostoso a gente poder ajudar as pessoas, né? De sair em caminhonete, arrecadando, né? Tudo na rua, falando com as pessoas. Então, é muito bom recordar, né? E você também herdou seu pai, que foi um grande homem, né? A família herdou passos e vocação do seu pai, de ajudar as pessoas. Esse ciborgue aí trouxe o ciborguinho que está aqui. Um grande homem que você desde pequenininho seguiu os passos do seu pai. Em feiras, em palanque, em campanha. Emociona, né? Você me desculpa, Mas é para emocionar mesmo. Emociona porque há 4 anos atrás passei por muitos problemas. Passei por problemas que pessoas que estão acompanhando, assistindo a gente aí sabem, outras não. Não estou aqui para fazer demagogia ou não, mas problemas familiares. Um período de eleição, um período de Covid, onde eu acabei perdendo meu pai. Meu pai não faleceu de Covid. A minha filha estava passando por uma 3ª cirurgia de pulmão, onde várias pessoas na paróquia e meus amigos rezando para a gente descobrir o que ela teve. E a pandemia. Veio um primo do meu pai, veio dos Estados Unidos, ficou sabendo que ia levar meu pai para lá. Meu pai ficou na Santa Casa 15 dias. Meu pai perguntava, a gente ia visitar meu pai ia fazer uma cirurgia de coração, estava tudo bem. E perguntou da Isabela, por que a Isabela não veio me visitar aqui? E a Isabela estava tendo uma cirurgia no mesmo hospital de pulmão, mais uma vez. E a Isabela saiu, e quando ela saiu 2 dias, e depois daí marcaram a cirurgia do meu pai. E meu pai ia operar, acho que numa 4ª ou 5ª-feira. Quando meu pai ia operar um dia antes, meu pai não aguentou, que estava mexendo nos remédios, né? E eu fui assim, Deus chamou ele. Deus chamou ele e foi descansar, e a minha filha, ela foi no velório do meu pai, que foi na Câmara Municipal, acompanhada dos médicos, né? Que ela estava ainda, ela queria dar o último adeus para o meu pai. Mas enfim, assim, uma coisa que a gente carrega, né? Mas meu pai marcou muito. Eu aprendi muito com meu pai, com minha mãe, aprendo com a minha mãe até hoje. Meu pai era do Núcleo São João, meu pai foi diretor, né? Responsável pelo Núcleo São João, que é um encontro de casais que abrange a Diocese de São José dos Campos. Foi coordenador por quanto tempo?
Meu pai foi duas vezes vereador na cidade e eu herdei isso de ajudar as pessoas junto com meu pai, porque meu pai na época poderia levar eu ou minha irmã para trabalhar com ele na Câmara, ele não quis, ele falou, não, você vai continuar, toca oficina, vai estudar, que eu acho que você tem que estudar, se formar, e o que você quer fazer de voluntariado ou aprender política, você vai andar comigo no final de semana ou à noite. E era gratificante quando meu pai ia para os bairros distantes, São Judas Tadeu, Torrão de Ouro, que estavam se formando. Lembro até hoje da Dona Clotilde, do Natalício, lá de São Judas, que meu pai levava caminhão-pipa, né, junto com eles, que não tinha água. As fossas entupiam, meu pai pegava a bota 7 léguas, ia lá, porque a Sabesp não tinha a responsabilidade que tem hoje de ir na casa das pessoas e desentupir fossa. E meu pai ia, meu pai buscava isso, tinha época que meu pai nem vereador era, meu pai ajudava as pessoas e disso veio religião, né, valores que eu aprendi. E disso depois veio a nossa caminhada. Tá vendo? Você é um pouquinho da cópia, né? Eu vou falar para você, não vou falar que eu sou a cara, mas assim, aprendi muita coisa boa com meu pai. Aprendi muita coisa boa com meu pai, com minha mãe. Aprendo muito com meus filhos. Cada dia eu vou aprendendo um pouco mais com meus amigos. Porque um líder, né? Você ensina, aprende, você doa e você quer aprender. Porque hoje em dia muita coisa são novas, né? Um líder caminha juntos. Não adianta. Ele caminha ao lado. Ele caminha ao lado. Ele não tem que caminhar na frente e nem atrás. Ele tem que caminhar ao lado. Um líder erra. Um chefe não admite erro. Mas um líder erra, ele motiva seu grupo, ele motiva a sua comunidade para poder andar junto e buscar o melhor. Não é o melhor para aquela pessoa, para mim, mas é o melhor para o grupo. É o melhor para uma cidade, é o melhor para uma igreja, é o melhor para uma comunidade. Você pode errar, mas quando você está com um grupo ou com lideranças e com pessoas, você erra menos. E o que você gosta de fazer? Primeiro, ficar com a família. Gosto de conversar. Você é bem familiar, né? Eu gosto, eu tenho muitos amigos, né? Eu me dou muito bem com meus amigos, gosto de ficar com a minha família. A família da minha esposa é muito grande, eu me dou muito bem com eles. Gosto de ir à igreja, gosto de jogar meu basquete, futebol. Como a turma fala, né? A gente gosta de cornetar, fazer cornetação, né? Ir nos jogos, ir lá e brigar, cobrar isso um pouco a mais das pessoas, andar de bicicleta, fazer minha caminhada, praticar meu esporte. Você é bem esportivo, né? Você gosta disso? Já joguei basquete federado, disputei campeonato, participei de seleção paulista, cheguei à seleção brasileira, infanto juvenil de basquete, adoro. Futebol não dei muito certo, né? Mas já joguei, já fui campeão aí na cidade, tem alguns títulos aí. E o que você não gosta de fazer e é obrigado a fazer? Ele já me contou que ele não gosta de cozinhar. Cozinhar, eu até cozinho, mas minha esposa fala assim, eu não sou aquele gourmet, né? Não gosto de fazer comidas gourmets, né? Minha esposa, meu filho que gosta mais de comidas gourmet. Eu não gosto de guarda-louça. Pode pedir para mim lavar ali. Lá na igreja eu lavo parede, lavo panela, a gente lava o banheiro, faz tudo e vamos para frente. Mas eu não gosto de guarda-louça. Isso, não gosto. Como que você conheceu sua esposa? Onde? Nossa, Juliana... Faz a gente tempo, estava né? falando, Que faz vocês tempo, estão 30 anos, né? Vai fazer agora casado e... que foi? Vem cá, Mary. Vem cá. 30 anos de casado. Vem cá. Vem cá. Tem que dar biscoitinho pra você, Mary. Cadê meu biscoitinho? Cadê? Vamos lá. Então, há 30 anos, mas eu conheci a Isabela. Olha aí, eu não sei o nome. Isabela é da filha da Eu conheci a Juliana quando meu pai era diretor do São José Esporte Clube, junto com o irmão dela. Eu acabei conhecendo a família, ela estudava no Lago Vilac, ela tinha 11 para 12 anos, eu tinha 14 para 15. Aí acabei conhecendo ela, depois disso a gente teve o primeiro namoro, aquele namoro de criancinha. Depois disso, e daí a gente terminou, voltamos. Aí quando eu estava com 21 anos, eu falei assim, Juliana, eu quero namorar, noivar e casar. Só que a gente tem que fazer isso logo. Porque eu falei, eu tô com 21 anos e na época, né, a gente se casava cedo. Eu também casei. Hoje em dia não se casa tão cedo, né? Então a gente
casou cedo, conheci ela e estamos juntos até hoje, é uma companheira. Uma jornada, né? De quantos anos? 30 anos. Caramba! Mas aí eu tenho mais uns 10 anos de namoro, entre vindas e idas, né? Então a gente assim, já se conhece há mais de 40 anos. Caramba, uma história. História mesmo, história bonita e história gostosa. Que bom. Você tem medo de alguma coisa? Eu tenho, acho que assim, eu vou falar assim, medo da morte. Acho que todos temos medo da morte. Mas eu tenho medo de poder não conseguir agradar as pessoas da maneira como as pessoas esperam. Tenho medo de não poder ajudar meus filhos. Graças a Deus estou vendo aí a formação deles, porque eu acho que isso são fases na vida, né? Coisa que meu pai não viu, a formação do meu filho, eu ter o prazer, né? Então assim, meus filhos constituem uma família, eu acho que da gente poder não ajudar. A gente está fazendo um trabalho, né? Um trabalho de pai, um trabalho de mãe, um trabalho de amigo. Mas assim, tem hora de ir lá na frente eles falarem assim, poxa, faltou alguma coisa. E o que faltou da gente não poder estar presente nesse momento? Eu acho que assim, um medo meu seria esse, mas um medo de ter uma doença grave, que hoje em dia tem várias doenças aí, isso também é um medo. A pandemia contou muito isso, né? Contou muita gente fechada, muita gente se trancando dentro de casa. E a gente achou que muita gente ia mudar uma doença dessa e muita gente não mudou. É complicado, né? Tem pessoa que ela carrega aquilo com ela, né? E ela fala assim, eu não estou aberta a mudanças, eu não quero fazer nada, quero continuar sendo o egocentrismo, né? Do eu. Isso é difícil. Complicado. Você tem sonhos? Ou um sonho? O grande sonho de ver a família formada, né? Acho que assim, o sonho que eu vou poder ver agora é meu filho recebendo a OAB. Ele batalhou por tanto tempo, passou agora, minha filha se formando, ambos trabalham. Acho que assim, da gente ver uma família constituída, que eu falo os familiares e família, né? Família são eu e minha esposa e meus filhos, e ver eles poderem andar para frente. Sim. Você fez administração De empresas e pós-graduação na área de política, né? Política pública, ciências também. Fiz o curso social da Igreja Católica, junto com o Padre Toninho, o Padre Magela, que a Diocese dá esse curso de sociopolítica. Participei de um dos primeiros, onde eu tive assim, o maior prazer de poder aprender muita coisa do lado social da igreja. Isso abriu olhos, abriu orientes, abriu questionamentos e perseverança, porque a gente pode ajudar as pessoas a trabalhar em busca do bem comum. Trabalho. O que o ciborgue trabalha hoje? O que você faz realmente? Administrador de empresa, a gente tem uma empresa, né, que é a Oficina de Funilaria e Pintura, onde hoje minha irmã está à frente dos negócios, porque eu recentemente recebi um convite do então prefeito Felício para trabalhar na prefeitura. A gente trabalhou no departamento de manutenção da cidade, na Secretaria de Manutenção, juntamente com o secretário Minoro, com a Lola, onde a gente aprendeu várias coisas e a gente estava tocando obras em praças públicas da cidade, mudando a iluminação pública, trabalhando com LED. Deixando a cidade mais bonita. A cidade melhor para o munícipe, né? E isso é gostoso demais. Quando a gente fala em ciborgue, a gente lembra amigo do povo. Legal. Parceirão. Companheiro. E aí? Você é esse amigo do povo? Posso contar de onde veio o nome ciborgue para você? Eu Pode. não sei se você sabe ou não. Não. Bom, os meus filhos já nasceram com o nome ciborgue. Em 1980 tinha aquele filme Ciborgue, né? Steve Austin, um homem de 6 milhões de dólares. Hoje é ciborgue, um homem de 6 milhões de dívida, tá? Mas brincadeiras à parte, né? É que meu pai era muito parecido, tinha aquele filme, meu pai era parecido com esse ator. E meu pai narrava jogos do São José. Na época eu trabalhava com a Jovem Pan e com a rede Bandeirantes, quando tinha Fiore Gigliotti, José Silvério, que vinham narrar jogos do São José aqui. E meu pai via tudo, e daí um dia ele falou, por que só você? Aí meu pai pôs o nome da oficina de ciborgue, onde ele desempenhou e desenvolveu um esticador de cá para
alinhar chassis do carro. E depois disso ele acrescentou no nome dele o Cyborg. Aí eu briguei na justiça, consegui ganhar, aí meu filho Nossa, também. então não era sobrenome de vocês? Não, hoje Cyborg? é segundo nome. Sim. Segundo nome, é Rogério Cyborg. Meu nome de nascença era Rogério da Mata Castro. Caramba, meu, nunca soube disso. Eu achava que esse cara tinha nascido Cyborg. Parece, né? Mas ó, sou de carne de osso, hein? Tenho erros também. E acertos, né? Lógico, né? Estamos aqui para trabalhar. Aí você pergunta o Cyborg, eu acho assim, aprendi muito com meus pais, aprendi muito com a comunidade que eu vivo, agradeço. Aprendi muito com a minha comunidade, que é a comunidade da Sagrada Família, aqui do Santo Agostinho também, lá do Espírito Santo. Aprendi muito com o Núcleo São João, de viver em comunidade, de poder ajudar as pessoas, de poder colaborar. Quando pode, pode, quando não dá, o sim, sim, o não, não. Poder saber falar o não e você explicar isso para a população. Quando você explica isso para uma pessoa e falando a verdade, falando para ela por que pode, por que não pode e por que não pode, eu acho que isso é o Cyborg. É a pessoa que... Autêntica. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. E tem hora, Alessandra, que eu me preocupo muito mais com os outros do que comigo mesmo. Sim. E porque isso é o nosso erro. É uma cobrança minha, uma cobrança de poder ajudar, de dar retorno para as pessoas. Hoje nós somos cobrados pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, de dar aquele retorno rápido, e tem hora que você não consegue, né? Você contou pra gente que você viveu alguns fake news, né? Que foi complicada essa época. É muito. Às vezes, falar em coisas que não existiam e ainda você ter que se defender de uma coisa que não foi você. Isso é complicado, porque isso muitas vezes afunda as pessoas de coisas que não são verdades. Eu vou falar para você, Alessandra, é complicado, mas quando você tem o apoio da família, Sim. Quando você tem uma companheira do lado, uma esposa, Que conhece você. e você tem os filhos que sabem o que você está fazendo, e aí você fala amigos, vizinhos, que conhecem, né? Porque hoje o fake news, né? A rede social, as mídias sociais estão aí. E as pessoas postam o que querem e compartilham e comentam. E na hora que você vai na justiça ou você pede para bloquear, você já não consegue bloquear. Porque eu acho que assim, a coisa boa ela não tem tanta evidência quanto a coisa negativa. E as pessoas gostam de criticar. E na hora que criticam ou inventam coisas que não são verdadeiras, né, e você procura a pessoa e fala, vem cá, vamos conversar pessoalmente, quem é você? Porque hoje você vai lá e cria um Instagram, cria um WhatsApp, cria um Facebook, põe uma fotinho bonita e você vai aceitando, né, qualquer pessoa que você aceita, como você é uma pessoa pública, você vai aceitando e depois na hora que vem as críticas, né, você não consegue chegar nessa pessoa. Isso é ruim, a legislação está mudando, mas ainda demora muito. E na hora que uma pessoa te critica, aquilo já foi compartilhado, já foi para outras pessoas que na hora que você vai fazer uma réplica, né, comentar ou se defender, aquela pessoa que compartilhou uma crítica, ela não comenta e não compartilha o que você comentou. Isso é muito difícil. Na verdade, ela foge. Porque ela sabe que ela fez errado. É as dificuldades. Dificuldades, e você, quando é uma pessoa pública, a gente enfrenta muito isso, né? Que são críticas, as pessoas não entendem, e tem hora que entendem e jogam o lado situação, oposição, porque você quer... Infelizmente, a política tem lados. Né? E quando você se põe de um lado e do outro, você tem inimigos. Eu falo assim, eu não tenho inimigos. Eu tenho pessoas que são contra uma coisa que você defende ou não. Porque eu acho que assim, você não pode ter inimizade. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar. Exatamente isso que eu ia falar. Nem Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Quem somos nós, né? A gente tem erro. Eu já errei. Mas temos muito acertos. Muito acertos e na hora que você erra, eu acho assim, é legal quando você chega e fala para a pessoa, poxa, isso aqui foi um erro seu, um erro de uma equipe, que tem hora que, né, você tem que assumir, quando você é um líder, você tem que chegar e falar assim, minha equipe errou, eu errei, e estamos aqui para consertar, ou houve uma crítica construtiva, isso é legal. Isso é legal. Você foi líder de bairro, né? De esporte, e hoje também você está na frente de movimentos pastorais. Em festas juninas, muitas vezes sendo comunicador, sendo microfone, né? Microfonador,
apresentador, uma pessoa dinâmica. E ali, na comunicação, locutor oficial, na comunicação, você tá ali, tendo contato com todo mundo. Nas barraquinhas, nas mesas, né? É tão gostoso, né? Depois as pessoas perguntam, pra que você tá ajudando na igreja? O que você tá ganhando com isso? Rogério, a gente tá ganhando muito. A gente ganha a satisfação, a alegria. Lá em cima sabe o que a gente está fazendo. Eu tenho um dilema comigo, né? E carrego. O que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Você ajuda as pessoas, quando você tem que ajudar, você ajuda de coração. Você não ajuda para receber alguma coisa em troca. E tem pessoas que querem receber alguma coisa em troca. Ah, não, para mim te ajudar eu quero isso em troca. Não, para mim fazer isso eu acho que não. Acho que é tão legal quando você está podendo ajudar as pessoas e olhar olho no olho, né? Tem muitas pessoas que te pedem coisas que você não consegue fazer. E quando você está ou numa paróquia, na igreja, na própria comunidade, na cidade, você olha para a pessoa e fala assim, poxa, vou ajudar aquela pessoa, porque ela precisa de ajuda. Hoje você pega dependência química, uma coisa que está acabando muito com as pessoas. Você pega agora a liberação de 40 gramas, né? É um absurdo, 40 gramas é um pacote que você pega, mas eu acho assim, o judiciário está se metendo em coisa que não era para se meter. A juventude, na verdade, entra por uma brincadeira e, de repente, quando percebe, já está viciado, né? E não é ele estar viciado, é a família toda, porque destrói um casamento, um relacionamento, a família inteira. Todo mundo fica doente, todo mundo fica sem chão e, de repente, você pensa, poxa, só foi um baseadinho, só foi uma brincadeira, mas que virou um vício. E essa juventude, Cyborg, está se acabando com isso. É no alcoolismo, é nas drogas, e de repente vem um cara desse que acha que isso aí é normal. É complicado. Aí você vai buscar e a gente se emociona, né? Quem é que nunca não teve um amigo ou um parente com dependência química? Eu já fui buscar amigo meu dentro de boca. Que pai me ligava, dá pra você ir pegar meu filho? Sabe, não é fácil. Eu acho a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. Hoje em dia, a bebida, eu acho que assim, tudo em exagero faz mal. Tudo em exagero. Se você beber muita água, faz mal. Muito refrigerante? Se você beber muita cerveja, muito refrigerante, faz mal. Muito café? Se você quiser fumar, vai fazer mal. Já está Tudo ali. tem consequências. Comprovado que muita coisa em exagero faz mal. E isso prejudica as pessoas. Eu acho que é a única, tenho certeza, que a única coisa que não faz mal você fazer é amar a Deus. Que eu acho que quando você mais ama, mais ele te retribui. E se você falar assim, o amor de sexo, se você fazer muito sexo também faz mal. Tanto para o homem quanto para a mulher. Quanto para o homem quanto para a mulher. Então isso também é um vício. Sim. Então assim, você tem que saber, acho que o ponto de equilíbrio. Ponderar, né? Se equilibrar. Vamos lá, foi vereador. Foi. Claro, um líder, uma hora ia chegar a ser alguma coisa. Vereador por quantos mandatos? Gosto de falar, né? Eu não sou vereador. Estava. Ou quando está no mandato, estou. Porque estou a serviço. A gente que vem numa comunidade, a gente sabe o que é servir. Então estar a serviço da comunidade. Durante 2 mandatos, 2012, aí 2012 a 2016 e 2016 a 2020. Aí em 2020 eu tentei uma reeleição, onde aconteceu em plena pandemia, que ia ter a votação, não ia ter as eleições foram adiadas para novembro, dia 15 de novembro, onde em agosto aconteceu tudo na minha vida, que eu perdi meu pai. A doença da filha. E aí foi, e em 2020 a gente não conseguiu uma reeleição, mas continuamos trabalhando aí para a comunidade. Você perdeu o mandato, mas você não deixou de trabalhar para a comunidade, né? E como que foi para você lidar com essa frustração em questão? Não conseguir. É difícil. Na época é revoltante. Alessandra, na hora né, não cai a ficha. Não. Na hora não cai a ficha. Ainda mais. Mas é bom a gente falar sobre isso. Ainda mais de você ter tido
uma votação grande, você ter sido um dos mais votados na cidade, e devido à legislação eleitoral, e devido ao quociente eleitoral, você não é eleito. Isso machuca a pessoa. Machuca, você vê outras pessoas com 1.500, 1.600, 1.900 votos. Entrando. E você com 3.100, 3.200 votos não tem entrado. Então, assim, continuei o trabalho, lógico que sem mandato, podendo ajudar as pessoas, com as minhas redes sociais, as pessoas me procuravam, me solicitavam coisas que a gente podia intervir, ajudar, auxiliar, explicar. Aí me filiei, recebi um convite do Partido Progressista, do PP, me filiei ao Partido Progressista, onde hoje estou à disposição do partido. Coloquei o meu nome à disposição em conversas com vários amigos, com a comunidade, principalmente com a minha família, com a minha esposa e meus filhos, com a minha mãe também. Coloquei o meu nome à disposição. Hoje sou um pré-candidato a vereador pelo partido, pelo Progressistas, para disputar as eleições em 2024. E agora a gente vai lutar para que isso aconteça de verdade, Foram 4 anos de muito trabalho, Nesses 4 anos que você não estava na Câmara, mas que você vai continuar lutando cada vez mais pelas famílias, Quando você é um candidato, um pré-candidato a vereador, e você deixa como missão lutar pelo direito das famílias, como você vai lutar pelo direito dessas famílias, dessa pessoa que vai votar no ciborgue, dessa pessoa que vai lutar pelo ciborgue ganhar a eleição? Bom, Alessandra, primeiro que a gente ainda é pré-candidato. Então, como pré-candidato, a gente pode desenvolver programas, ouvir sugestões da população, para ver o que a gente pode trabalhar depois de eleito. Antes a gente passa por uma convenção partidária, onde o nome é crivado, a justiça eleitoral, daí aprova, e depois disso a gente sai fazendo campanha. Então esse período demora um pouquinho, mas antes disso a gente continua trabalhando, ouvindo as pessoas, ouvindo sugestões, colocando ideias, que são sugestões. A gente trabalhou muito no lado de sustentabilidade, meio ambiente, a gente conseguiu trazer PEB sustentável para a região do Urbanova, o novo acesso na região do Urbanova. A gente, quanto tempo buscando isso, se Deus quiser sair, isso aí agora já está saindo do papel, é uma busca como liderança, como morador da região, um acesso também lá na região do Cajuru, que a gente buscou isso há quanto tempo, a gente conhece a comunidade de lá, você pega aí os patinetes, as bicicletas compartilhadas, que foram projetos nossos, feira noturna na cidade, tudo isso a gente conseguiu fazer como vereador. Acabou com o fluxo do Urbanova, isso era uma coisa terrível. Eu não digo que na época a gente conseguiu acabar, a gente conseguiu controlar e melhorar. Porque acabar você não consegue, você se tira de um lugar, eles vão para outro lugar. Sim. Você consegue minimizar, consegue solicitar policiamento junto ao prefeito, junto à guarda municipal e à polícia militar, para que possam ter blitz ostensivas e blitz que aconteçam todo dia, colocando mais câmeras, fiscalizando os carros e veículos que adentram ao bairro, e isso precisa acontecer na cidade toda, Tem algumas coisas que precisam, a regularização de bairros, que precisam aumentar. Tem muitos bairros em São José dos Campos que são irregulares, mas para acontecer a regularização desses bairros precisa ter uma participação da população, do Ministério Público e também dos proprietários que são donos dessas glebas. Tem muitos bairros que não são regularizados porque são bairros grandes, que só tem um dono. Então é muito difícil, Essas são ideias, sugestões que a gente está aí colocando para um plano de trabalho que sair e venha a gente poder usufruir isso lá na frente. Parque Ribeirão Vermelho também, que foi um ganho muito grande para o morador de São José. Sim, não só para o Aquários, mas para a região. Eu acho que assim, a região hoje, se você pegar a região do Aquários, a região do Urbanova, a região do Esplanada, da Vila Ema, o que ela precisa hoje? Ela precisa ter escola pública. Porque a pessoa, ela precisa de ter uma escola pública nessa região, na região centro-oeste. Porque hoje você tem uma escola que é a Marilda, que é uma escola estadual.
você precisa ter E é UBS. tão pequenininha, né? Você precisa ter UBS, você precisa ter hoje UBS mais aqui para a região do Urbanova, para a região do Esplanada. Hoje você tem a UBS, que é na Anchieta, que atende a comunidade do Urbanova. O Urbanova está crescendo demais. Tá. Hoje, no Urbanova, estão mais de 25 mil moradores. São mais de 30 condomínios, fora os prédios que estão crescendo. Então, uma região que vai crescer demais e que precisa ter melhorias. Que já está tendo, né? Está tendo. Já tem um parque, precisa melhorar o transporte público também aqui da região, porque a demanda, né, no horário de demanda, naquele horário que as pessoas buscam o transporte, que é no período cedo, período do almoço e à tarde, precisa melhorar e aumentar a quantidade de transporte público também. Você luta também pelos cursos profissionalizantes, você luta também para a melhoria das pessoas especiais, não só crianças, né? Mas as pessoas especiais. E por que você está se candidatando a vereador? Bom, eu deixei meu nome como pré-candidato do partido para poder ajudar as pessoas, né? Como pré-candidato, a gente vai buscando cada sugestão, cada ideia, e a gente tem um pouco do que eu posso falar para você, da experiência dos mandatos quando eu estava como vereador, né? E ajudar as pessoas. São José dos Campos é uma cidade, ela tem que melhorar a inclusão. Você tem hoje uma cidade inclusiva, que você pega, você pode ajudar as pessoas, mas nós temos que ajudar muito o PCD. Você anda por calçadas da região do Aquários, do Urbanova, da Vila Ema, onde você tem que ter rampa de acessibilidade. Sim. E não tem muito cadeirante. Nós estamos vivendo mais. Tem uma árvore no meio da calçada, como que o cadeirante vai passar? Então, mas aí você tem que achar o equilíbrio, né? Sim. O equilíbrio do gestor, se pode ou não pode, se você tira uma árvore para aquilo, ou que faça um outro acesso, né? Mas isso é o lado do gestor. Você também tem que trabalhar um sonho que a gente tem, que é de trazer para São José uma escola para autismo, uma escola referência para autismo, uma escola pública para autismo, um centro de referência para autismo, né? Precisa ter. Nós temos aqui o Gaia, que faz excelente trabalho. Sim. Mas tem muitas pessoas hoje que têm autismo, que as famílias estão passando por isso. Então a gente precisa poder ajudar essas pessoas. Hoje a gente vai viver mais, a gente vai envelhecer, precisa aumentar a quantidade de casas de idosos em São José dos Campos. Nós temos 4. Então precisa, são projetos, são trabalhos que a gente está ouvindo a comunidade, são ideias que isso possa levar para um prefeito, para uma candidatura lá na frente. Fala um pouquinho dos seus projetos. Olha, continuar trabalhando para o PCD. Eu acho que a pessoa com deficiência, e eu tenho deficiência, eu acho que todos nós temos deficiência, eu uso óculos, independente do qual tipo de deficiência que eu tenho. Mas a gente tem que ajudar as pessoas com deficiência, pensar e ajudar as pessoas que vão viver mais, porque a pessoa quando se aposenta, ela chega um momento que eu acho que é a melhor qualidade de vida que ela deveria ter. E ao contrário, ela não tem. Porque na hora que ela aposenta, a renda dela enxuga, ela cai, convênio é caro. Muito caro, muito você caro. começa a ter mais gastos com medicação, você precisa de fralda. Graças a Deus, São José, o Estado ajuda bastante, então ela distribui fraldas geriátricas, mas você começa a ter gastos. As pessoas, aí daqui a pouco você perde um ente querido, um companheiro, você vai viver só. As famílias hoje não estão vivendo mais próximas, né? Porque os filhos, hoje as famílias não são como antigamente, famílias grandes, hoje são famílias enxutas. E quem é que vai cuidar dos idosos? E daí Eu me preocupo com isso. Procura uma clínica para de repente você colocar o seu pai ou sua mãe, que eu jamais faria isso. E é um absurdo, 7, 8 mil, 10 mil para conseguir colocar numa clínica. Então, assim, tudo tem que ser olhado, tudo tem que ser, né, analisado, porque é tudo muito caro. E a gente tem um problema muito sério também, que é um projeto da gente aumentar a quantidade, né, quando falo isso, das feiras noturnas. A feira noturna é um momento que você pode andar com seu pai e com a sua mãe. Porque hoje você trabalha, você acabou de falar, Alessandra. Por que a pessoa coloca o pai e a mãe na clínica? Porque hoje a competitividade obriga o marido e a esposa a trabalhar, a levar a renda para casa. Senão a gente não dá conta.
O recurso hoje que nós temos é um recurso, cada dia que passa, está tudo caro. A escola para filho está caro, aí por isso que a gente briga por escolas públicas. São José é uma referência, a Escola Municipal de São José é uma referência no Brasil. Hoje você pega as casas de idosos, tem que aumentar a quantidade. Precisa. E é um momento tão gostoso, né? Esses dias mesmo, várias reportagens sobre a Casa do Idoso. É um trabalho sério. Eles gostam de ficar ali. Lidar com pessoas. De lidar com pessoas. Muitas pessoas estavam dentro de casa doente, depressiva. E foi lá, vamos lá, eu vou lá fazer a inscrição do idoso, na Casa do Idoso. Gente, é outra pessoa. Você sabia que são mais de 10 mil pessoas que são atendidas nas 4 casas do idosos em São José dos Campos? E nós temos muito mais que isso. Hoje, São José dos Campos, segundo o censo, IBGE, você tem quase 700 mil pessoas, né? Isso, IBGE de 2023. Mas para mim, nós já estamos com quase 800 mil pessoas em São José. 550 mil eleitores em São José. A população em São José passam 10 mil pessoas na Casa do Idoso. Você tem 4 casas de idoso, tem que melhorar, porque nós vamos viver mais. Sim. E isso é um projeto, é um plano. Você melhorar a sustentabilidade, levar PEBs para a população, ensinar a educação ambiental para as pessoas. Muitas pessoas não separam o lixo na sua casa. São José dos Campos tem coleta seletiva. Então você tem que preparar, separar. Hoje o aterro de São José é um aterro de excelência. Por quê? A população ajuda, né? O governo, o gestor, investe para que a gente tenha uma cidade com qualidade. Uma das coisas também que Ciborgue faz, todo ano, ele participa da Romaria. Vou a Romaria a cavalo, vou a Romaria a pé. Todo ano a Romaria... a gente tem um grupo de pessoas que a gente vai para Aparecida, né, a pé. Não é fácil. São não 87 quilômetros. Não é fácil, não. 87 quilômetros que o pé chega acabado, mas a mãezinha lá na Senhora Aparecida guia. E a gente vai lá em encontro dela para agradecer. Porque a gente não vai para pedir, a gente vai para agradecer. Agradecer aquele ano, que nem o trabalho que a gente faz na paróquia, né, que nem você fala de apresentador. Não é só de apresentador, né? Hoje eu trabalho na comunidade de Sagrada Família, nos eventos, né? Um prazer a gente poder trabalhar ali já mais de 20 anos, né? Frente à Paróquia Sagrada Família, na Pastoral Familiar, a gente ser o apresentador, o locutor oficial da festa junina, é muito gostoso. Eu aprendi ali com o Alberto Simões, quando a Paróquia Sagrada Família tinha ainda a quadrinha, era onde hoje é a festa junina. Um dia o professor, ele me dava aula e ele falou assim: poxa, você aí entra os líderes estudantil. Pô, você gosta de falar, você imita Gil Gomes, você imita isso, aquilo, vai lá com um dia apresentar lá que eu não vou poder final de semana. Aprendi com ele, fiquei ali, veio a oportunidade de Padre Rinaldo, veio a oportunidade de Padre Silvio, de Padre André, e estamos lá até hoje com o Padre Rodolfo lá, colaborando lá na paróquia. Que esse Padre José Rodolfo veio para revolucionar mesmo aquela igreja, né? Eu não sei se você chama ele de Zé Rodolfo, de Rodolfinho, de Zezinho, do que você chama, né? Porque ele é um barato, né? A gente conhece ele há muito tempo, é a juventude. A família salesiana é assim, né? É o jovem... Dom Bosco era assim. Dom Bosco era assim. Como é gostoso você poder ajudar, né? E vem um padre novo, acho que fortalece a comunidade, ideias novas, a juventude. Nós precisamos acolher a juventude. De que maneira, né? Então... Eu falo que a nossa paróquia, que a nossa, né? Que nós fomos... né, abençoados por um padre simples, por um padre de uma geração que ele é igual, ele tá lá, igual, né, a mesma geração. E outra coisa, ele já trabalhou na igreja como diácono, como seminarista, e hoje ele tá ali na frente com um padre, né? Chovendo de bênçãos, porque a juventude está todo mundo voltando para a igreja. É isso aí, mas ele merece nosso carinho, né? Uma pessoa abençoada. Tá vendo? Chuva de bênçãos, gente, é bem assim mesmo. Então, olha, eu quero agradecer o bate-papo. Tá chovendo! Chuva de bênçãos, é assim, gente, ó, quem faz ao vivo é assim mesmo que funciona. Obrigado de receber você aqui na minha casa. Eu te agradeço de coração. E tamo junto. Se Deus quiser, vai ganhar para vereador aí, a gente vai ter
esse bate-papo bem depois. Tchau, gente! Tchau, tchau!